Graça e paz, igreja, por divina graça, bondade e misericórdia do Senhor, aqui estamos nós, no 22º dia em Santa Convocação, na 27ª mensagem. E hoje nós estaremos tratando de um tema muito precioso. Mas antes disso, vamos falar o nosso tema da Santa Convocação e a nossa divisa. Vamos lá? Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 e 2, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Hoje falaremos sobre o amor incondicional. Amor incondicional, que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 46 ao versículo 48. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, o Senhor é tremendo em tudo e os teus ensinos são preciosos. E nós, estudando a tua palavra, vamos vendo o quão pecadores somos e o quanto precisamos do auxílio do Senhor por intermédio do seu Santo Espírito. Porque, Senhor Deus, nós somos redimidos, mas continuamos a nossa luta contra a carne e o espírito. As nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso procedimento e, às vezes, ou quase sempre, pecamos e pecamos contra o Senhor. E o Senhor, como é longânimo e misericordioso, tardio em irar-se, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados e voltarmos à luta de alcançarmos no nosso viver diário a estatura de varão perfeito. Senhor, estas questões, embora pareçam simples, não são fáceis. Se não houver uma renúncia e uma plena decisão, ficaremos longe do teu querer e não receberemos do Senhor as suas promessas. E uma das que pesam muito, Senhor Deus, é de não tê-lo como nosso Pai. E para nós isso é péssimo, porque nós cremos que somos filhos por adoção em Cristo. Mas, Senhor, assim como o apóstolo Paulo dizia, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. E pedimos auxílio, orientação e nos entregamos ao Senhor para que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados, e nos lave no precioso sangue de Jesus Cristo e nos ilumine com o teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Os servos do Senhor, só aqueles que têm o amor de Deus no coração podem compreender a amplitude do amor de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos que o Senhor nos manda ter esse amor genuíno, tão perfeito quanto possível, embora a gente seja pecador, mas nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E nós precisamos, como está lá em Filipenses, Alex, 2:5, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu creio que o apóstolo Paulo chegou muito próximo disso. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele procurou em toda a sua trajetória apostólica estar muito mais ligado a Deus, de ter Deus em o seu ser, em a sua vida, em as suas ações, em as suas atitudes, no serviço prestado, na propagação, em testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele chegou em um ponto tão excelente que ele chegou a dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Viver conforme. Amados de Jesus Cristo, ontem nós vimos aquilo que chamamos e denominamos de transversão, que nada mais é do que uma transformação que nós recebemos quando nós encontramos-nos com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, assentado à frente dos seus discípulos e daquela multidão, entrelaçando um ponto a outro, ele vai falando, depois de dizer que o nosso amor tem que ser incondicional e amar os nossos inimigos e amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que não têm a nossa formação, que não tiveram o conhecimento que nós temos, que não tiveram as suas vidas lavadas no sangue de Jesus Cristo, mas que convivem, estão em o nosso meio e não valorizam estas questões das quais nós defendemos e até nos contrariam e muito, e dado aquilo que cremos e aquilo que vivemos, eles procuram estar fazendo ou nos colocando ou nos subestimando e colocando-nos em uma condição
de zombaria, em uma condição de inferioridade, e aí começam a perseguir. Eles têm ódio no coração. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala acerca de que o servo não é maior do que o seu Senhor, se a mim perseguiram, perseguirão também a vós, e se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa, que há uma similaridade, há uma semelhança entre nós e Cristo. Perseguidos sem causa. Mas o Senhor nos fala que este amor que Ele quer que esteja em nós, que é o amor que Ele tem para conosco, como vemos lá em João 3,16, que repetidas vezes falo aqui na igreja por ser um amor incompreensível, um amor que excede tudo aquilo que conhecemos, é que Ele amou o mundo humano, o mundo animal, as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, que Ele amou a tal ponto que deu o seu Filho para morrer em favor de todos. Jesus não morreu somente para os bons, e Ele veio para os maus. E o apóstolo Paulo, ele se coloca em uma condição de ser, dentre todos os da sua época, dentre todos os que existiram antes e de todos os que existiriam depois dele, que chegou até nós, vai passar de nós para outras pessoas, ele disse: dos pecadores, eu sou o principal. Então, amados de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui a todos, de igual modo, de todos os tempos, é que não tem vantagem nenhuma nós amarmos as pessoas que nos amam. E ele, quando fala isso, ele coloca em uma condição e em uma situação de que os publicanos faziam as mesmas coisas. E quem eram os publicanos? Eram pessoas que se consideravam acima do bem e do mal, mas que trabalhavam para o Império Romano e tirava dos judeus das suas riquezas, dos seus impostos, para mandar para Roma. Então era uma sociedade distinta que vivia às custas de uma nação subjugada e que trazia sérios prejuízos a todos e que amavam somente os seus. Levi, que é Mateus, sabia disso? Levi é Mateus, que era um publicano, era um cobrador de imposto. Zaqueu era outro publicano. Então, o relacionamento deles era estreito. Tinha mais inimigos do que amigos. Por quê? Porque mexia no bolso do povo judeu. E quando se mexe na parte mais sensível que o homem tem, que não é o coração, mas é o bolso, então as pessoas... Então Jesus está dizendo assim: você tem que amar os publicanos.
que os publicanos, ele não ama vocês. Eles amam os seus interesses. Eles amam as suas posições. Então, os publicanos eram inimigos da nação. Tanto é que Zaqueu teve que subir em um sicômoro para poder estar vendo Jesus. Mas ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. E o que Jesus faz? Deixa a multidão e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Tinha pessoas melhores do que Zaqueu dentre a multidão, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus ama todos. Tem aquela canção do Salt, né? Somos filhos do Senhor, todos nós, preto ou branco, alto ou baixo, Ele ama todos. Se Deus ama todos, se lá em Filipenses 2,5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, então nós que temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devemos buscar qual é o sentimento que Jesus tinha. Porque a essência de Jesus, lá em 4,8 que falamos ontem, 1 João 4,8, é que Deus é amor. E o Senhor Jesus Cristo, ele cobra isso de nós. E se saudarem somente aos irmãos. Olha, eu comprei um templo que estava dentro de um terreno. Então, quando eu comprei o terreno, o templo estava dentro de um povo que só saudam os seus. Nós convivemos ali lado a lado. E depois eu comprei a propriedade, e eles estavam dentro da minha propriedade. Eles nem na cara olhavam. Para todos os outros da sua denominação, que tem duas classes, tem a dos testemunhados, que não são batizados, mas que estão lá, e tem a dos batizados. Dentre eles saudam com a paz de Deus. Tem um vizinho que é deles, que mora lá, e raramente ele dá boa tarde, bom dia ou boa noite. A dona Ludmila, quando estava lá, ela gosta de varrer a rua. Pensa na mulher que varre a rua. A dona Ludmila. Devia ser gari. E aí, quando ela estava de calça comprida, nem na cara eles olhavam. Mas quando ela estava de vestidão, porque ela usa um vestidão, aí elas davam bom dia, mas paz de Deus, não. E aqui o Senhor Jesus Cristo fala saudação. E a saudação que nós temos aqui na igreja é graça e paz. E essa saudação deve ser estendida a todos, que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia de Jesus Cristo alcance a todos. Mas só vai alcançar a todos se nós amarmos a todos. Se nós formos seletivos e olhar para as pessoas de cima para baixo, Jesus Cristo nos manda olhar ao contrário, de baixo para cima. Considerai os outros superiores a vós mesmos. Se misturem, no bom sentido, tá? Não vai dizer, quem com porco se mistura, lavagem come. Não. Não. Nós estamos ali, somos sal. Nós estamos ali e somos luz. Nós estamos ali e Cristo está em nós.
Nós estamos ali e o Espírito Santo está em nós. E Atos 1:8 diz: e ser-me-eis testemunhas. Eu sou luz onde quer que eu esteja. Então, eu tenho que ter amor e misericórdia, porque se a gente só saudar os nossos irmãos, o que fazeis melhor do que os outros? Os pecadores fazem também assim. Não são, não fazem também assim os publicanos? Eles aqui fazem a mesma coisa, seletivamente. Qual é o seu comportamento? Qual é a sua forma de ser? Qual a sua forma de se comportar? O Senhor Jesus Cristo está falando e você tem que ter um amor incondicional. E aí, amados de Jesus Cristo, quem tem esse amor? Os salvos. Quem tem esse amor? Os lavados no sangue de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 e 2. E depois o 11. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 e o 11. Portanto, agora já não há nem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque há um amor incondicional. Amo como Jesus me ama. 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora o 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vivo não, mas eu. Ah, mas isso era Paulo? Não. Eu morri para o mundo e ressurgi para Cristo. Os servos do Altíssimo, amar nossos amigos não é nada extraordinário. É comum. Até os publicanos fazem. Mas amar os nossos inimigos é extraordinário. Exceder, ir além. Além do que? Das barreiras que nos impedem de ações, de atitudes, de crença, de costume, de tudo. Eles são diferentes. Mas como que eles vão receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador? Como? Através do nosso testemunho, da nossa aproximação e da demonstração do amor que nós temos em nós e que se estende aos outros. Amados, precisamos aprender a amar quem não nos ama. Sai fora, pastor. Eu não sou besta. Eu vou tomar paulada, eu vou tomar prejuízo. Ah, não. É bom amar os irmãozinhos bonzinhos da igreja. Amados de Jesus Cristo, e se aprender a amar quem não nos ama, é exercício. Hoje nós vemos academias em todos os bairros. E até tem irmãs aqui lá na igreja, da terceira idade, que estão malhando. É ruim isso? Não, é bom. Mas a palavra de Deus diz que o exercício corporal para pouco tem proveito. Mas a caridade, essa tem valor. A caridade é o amor. O amor que amemos uns aos outros
incondicionalmente. E aqui fala, se você for emprestar dinheiro, é o que vimos ontem, para quem vai te pagar, que mérito há nisso? Os pecadores e os publicanos fazem a mesma coisa. Então nós temos que sermos diferentes. O que Jesus Cristo está dizendo? Que a recompensa do salvo, que a recompensa do crente está no amor extraordinário que ele tem. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, e nós vimos ontem, é que Deus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos aborrecem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Então, fazendo essas coisas, nos tornamos. Ah, mas eu já sou salvo, eu já sou lavado no sangue de Jesus Cristo. Cadê os frutos? Um amigo e irmão foi lá na minha casa ontem, viu um pé de jurubeba. Todos vocês conhecem o que é jurubeba? Não? Conhece o que é jurubeba? É uma bolinha que parece uma ervilhona e é amarga pra dentro dela. Ela é tão amarga que é doce. E esse pastor gosta muito disso. Ele cozinha ela, põe no vinagre, com alho, com cebola e pimenta, e come e gosta. E todas as pessoas que vão lá na minha casa, eu dou. Come para você ver como é que é doce. E aí eles comem e não descobrem a doçura de uma jurubeba. Não sei por quê, mas eu acho doce. Tanto é tão doce que os passarinhos comem elas e vão aí distribuindo ela aí, tá? E aí o irmão que teve lá ontem, eu não vou nem dizer que é o irmão Pedro, disse, pastor, essa aí é a boa, é da florzinha branca, que é da florzinha roxa, é veneno. Se fosse veneno, eu já estava morto. Eu comi de jurubeba de quanto é canto, é muito bom, é muito gostoso. Só que tem um problema, jurubeba engorda e abre o apetite. É mais gostoso do que jiló. Então, amados de Jesus Cristo, falando daquilo que é importante, é de que nós precisamos ter o amor do Pai em nós. Amar da mesma maneira. Só aqueles que têm o amor de Deus no coração. Devemos evitar a raiva, a agressividade contra as pessoas que discordamos. As coisas vão bem até a pessoa dizer assim, eu não penso assim, eu não creio assim, eu não vejo dessa forma. E a gente diz, não é desse jeito. Aí a pessoa diz, não é. A controvérsia é coisa nenhuma. Isso é assim mesmo. E aí vai inflamando, já. Inimizade. Então, nós não precisamos de que as pessoas concordem com tudo que a gente faz e com tudo que a gente fala. Nós precisamos amar sem querer nada em troca. Por que eles pensam de uma forma diferente? Porque aprenderam diferente. Porque eles agem da forma como eles agem. Porque eles vivem assim desde que nasceram. Por quê? Porque o pai era, porque a mãe era, porque o tio era. É tradição. E quebrar essas questões são problemas. Mas a gente vai ter raiva dessas pessoas? Não, amados, de Jesus Cristo. Estas emoções que são tóxicas, quando cria-se uma contenda, elas são reações ruins. E aí a gente pode ver lá em Gálatas 5, as obras da carne estão dentro das obras
da carne, que é inveja, ódio, rancor. E ali tem inúmeras obras. E lá em 22 as obras do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão. Entra uma coisa muito complexa aí, é o domínio próprio. Ser dominado pelo Espírito Santo. Você pode até corar, ficar com as bochechas vermelhas, mas aí você se lembra: eu sou de Jesus. Eu não posso agir assim. Eu tenho que agir diferente. E aí eu recomendo para todos que podem e se encontram, que já é edição esgotada, em Os Seus Passos, o que faria Jesus. A senhora leu, né? Releia mais umas 30 vezes, porque é simples, mas não é fácil. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é amar aquele que me odeia, é fazer o bem àquele que me faz o mal. Então, eu preciso aprender. E eu quero perguntar para os irmãos como fazer ou como começar, porque isso é um processo. Esse processo do amar incondicionalmente, ele tem que ter um início. E aqui dá para usar um provérbio oriental, chinês, sobre percorrer uma grande distância. E o amor é extenso. O amor de Deus, ele é global. E como é que eu faço para conseguir ter o amor de Deus? Qual é o primeiro passo? Para percorrer uma grande distância, é necessário dar o primeiro passo. Qual é a receita para começarmos a amar o nosso próximo? Qual é o primeiro passo? Põe aí para mim, Alex. Segundo Crônicas 7,14. E é condicionais, tá? Você pode querer ou não, por isso que está C, é condicional C aí. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, com fé, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu vou ensinar para vocês uma oração que funciona. Tem até um cântico, né? Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio em meu redor, que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor. Esse é o cântico que você quer cantar, né? Ensina-me a amar. E como que eu posso aprender a amar? Senhor, eu não consigo, eu tenho dificuldades, mas eu quero ser seu filho, quero poder chamá-lo de pai, eu quero amar como o Senhor ama. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos tirar essas emoções tóxicas que geram reações ruins dentro de nós, e essas emoções tóxicas serem transversas, serem transformadas através do amor de Deus, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu converso com muita gente, né? E uma semana passei com o meu amigo lá de Bauru, Jackson,
ele usa muito uma expressão dó. Ai, que dó. Ai, que dó. Dó é um sentimento miserável, tá? Não muda nem a sua e nem a vida do outro. Deus nunca teve dó de ninguém. Deus ama. E o que ele tem dos outros é misericórdia. Porque a misericórdia estende a mão. A misericórdia leva o auxílio. A misericórdia dá a sua mão aqui, dona Mila. Tira o outro da condição que ele está, sem saber quem que ele é. Você, lá no mercado, você deve ter isso. Nas costas, algum repositor, algum funcionário, tem lá escrito: posso te ajudar? E eu gosto de chegar para. Eu não sou simpático, sou antipático por natureza. Aí eu olho para a pessoa e diz: pode. Pode o que, senhor? Me ajudar. Aí abre um sorriso, né? Eu estou fazendo compra, me dá R$100. Esse aqui é me ajudar, eu estou sem dinheiro. Então, quando eu me ofereço para ajudar alguém, eu tenho que estar pronto. Mas isso aí é filosófico. É ajudar a te levar em um departamento. Não, mas essa é uma ajuda restrita. Mas nós que temos a Jesus Cristo, nós podemos ampliar. É ajudar as pessoas a viverem conforme Deus tem planejado para elas. Então, nós podemos. Por quê? Porque nós não vivemos mais na carne. Nós vivemos no Espírito. E eu tenho uma sugestão para os irmãos da igreja. Fazer uma camiseta, e é bonito, Jesus Cristo, a única esperança, IBPC, e ir atrás. Posso te ajudar? E sair batendo palma de casa em casa. Posso orar por você? Você vai descobrir, como nós fizemos muito aqui, vidas carentes de Deus. Nenhuma destas visitas que fizemos, eu sempre com a Ludmila, cheguei em uma casa, bati palma e disse: eu posso orar? E ela disse para mim: você é pastor? Sou. Entra aqui. E aí eu subi uma escadinha que eu tenho o nariz um pouco grande, né? E a escada era tão assim que quase que a ponta do nariz batia lá no degrau. Entrei lá, tinha uma moça no chão, desfigurada. O nome dela é Gorete. E essa Gorete serpenteava. E eu sentei para orar por ela. E ela veio que nem uma serpente assim, ficou entre as minhas pernas. E eu comecei a orar pela Gorete. E a Gorete estava possuída por um demônio. E por algum tempo eu trabalhei com a Gorete. E lutei muito com aquela vida. Não sei se é viva ainda, se está na igreja, mas nós trabalhamos muito com aquela mulher. Então, nós nos oferecendo para ajudar, temos que estarmos revestidos. Aqui no final da Gabriela, quase que virando lá, também em uma escada semelhante, uma mulher, a mulher do Carisvaldo, ou é Derisvaldo? Derisvaldo. O Carisvaldo é aquele que tem aquela faca marcada, quantas pessoas ele já tinha curado, que está comigo até hoje. Ela possessa também. Há muitas pessoas oprimidas pelo diabo. Entrou outro dia aqui na igreja uma moça que morava em um barraco ali, que a mãe era uma falsa cadeirante, uma morena de brincos grandes, não sei se vocês, que era uma figura careca. Ela veio aqui e disse: eu vi o povo saindo feliz
daqui alegre, eu quero que o senhor ore por mim. E eu vou orar, mas o senhor vai ter que botar a mão na minha cabeça. Botei a mão lá na cabeça, ali onde o irmão está, e o inimigo se manifestou nela. Nós podemos abençoar essas pessoas e o Cristo que está em nós pode transformar a vida dessas pessoas. Quantas vidas precisam de Deus? Quantas pessoas precisam de uma oração? Posso orar por você? Sem esse negócio de, vai para a minha igreja, porque a minha igreja é certa, porque lá o pastor da minha igreja, porque eu estou aqui para abençoar você. Estou aqui para orar por você. E aí, com a oração, a pessoa pode dizer, sua barriga é vazia, então vamos encher a sua barriga. Não me importa onde você gastou o seu dinheiro, se você usa droga, se você é bêbado, se você dá a quem te pedir. Vamos ajudar, vamos abençoar. Em Jacupiranga, quando vamos visitando os sitiantes, vamos orando pelos sitiantes. E ali tem um enfermo, ali tem um com problema ali. E vamos indo, precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de remédio, precisa disso. Vamos indo, vamos abençoando. Mas eles não vão vir para a igreja. Não tem importância. Jesus vai indo ao encontro deles, por intermédio das nossas vidas. Nós amamos, eu estou incomodado porque eu não tenho conseguido ir a Jacupiranga. E tenho ensaiado, tem alimentos aí, tem roupas aí separadas, tem gente querendo ceia lá, tem gente querendo ser batizada lá, mas há tantas coisas, a santa convocação, o estado que anda essa moça, porque se eu for, ela fica, a responsabilidade é dela. E eu estou ensaiando há dias, mas uma hora eu vou lá outra vez. E ela sofre por não poder sair da casa para vir para a gente fazer a mesma coisa. Nós vamos morrer servindo a Jesus. Foi Jesus que nos alcançou. Foi Jesus que nos transformou. E as vidas estão sedentas e partindo desta vida, sem Deus e sem salvação. Nós podemos amar como Cristo amou. O que Jesus fez? Esperou as pessoas virem atrás dele? Não. Ele foi de vila em vila, de aldeia em aldeia, curando, expulsando demônios e operando milagres. E por que tinha muita gente? Porque as multidões seguiam as pegadas de Jesus. Então nós precisamos fazer isso. Sair da nossa zona de conforto, deixar de sermos publicanos e sermos servos do Altíssimo, filhos de Deus. Então, que nós possamos amar. E amar é sem querer nada em troca. Dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de amor às pessoas. Dá para entender? Amar como Cristo me ama. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero pedir mais uma vez perdão. Perdão por não fazermos mais do que devemos e menos do que não deveríamos fazer. Nos ajude, Senhor Deus, a amar como o Senhor, a amar como Jesus, a amar como o Espírito Santo. O mesmo amor. Amor sem querer nada em troca. Incondicional. Eu oro no nome de Jesus. Amém.